Olá, como vai você? O assunto de hoje é rejeição na infância. Já trouxe esse conteúdo algumas vezes, mas penso que seja importante falar. É algo que sempre tenho que trabalhar em sessão, pois existem muitos adultos com suas crianças interiores feridas. E muitas vezes reproduzimos comportamento dos nossos pais. Ou, até pela correria do dia a dia, acabamos machucando os nossos filhos. As crianças nem sempre esquecem rápido o que passaram. Algumas marcas permanecem por muitos anos e podem atrapalhar na idade adulta. Muitas correntes da psicologia afirmam que o que acontece com a gente na infância vai determinar grande parte do que seremos quando adultos. Nosso emocional e principalmente a maneira com que nos relacionamos com as outras pessoas estão bastante ligados à forma como vivemos quando éramos crianças. Da mesma forma, nossos filhos assimilam enquanto são pequenos quase tudo e vai determinar como eles irão reagir em muitas situações depois que crescerem, principalmente as adversidades e as frustrações. Listei 5 feridas emocionais que acontecem na infância e são mais determinantes nas dificuldades de relacionamento que os adultos apresentam ao longo da vida. Claro que nada disso é uma regra, mas reflexões que podemos fazer diariamente. Medo de ser abandonado. As crianças têm muito medo da ausência dos pais, o que para elas caracteriza um abandono. No início da vida, nossos filhos ainda não conseguem separar a fantasia da realidade e não têm ainda noção de tempo. Por isso, algumas ausências podem significar para a criança abandono absoluto. Conforme a criança vai crescendo, ela vai lidando com isso de forma mais tranquila e percebendo que a presença dos pais não é possível o tempo todo, mas eles sempre voltam ao seu encontro. Crianças que têm experiências com negligência na infância podem ter pela vida toda medo da solidão e da rejeição, toda vez que não estiver perto fisicamente da pessoa que ama. Acontece que muitas vezes a solidão é necessária para entendermos quem somos e nem sempre as pessoas que amamos estão perto fisicamente de nós. Saber lidar com esse sentimento é importante para a vida adulta. Medo de ser rejeitado. Uma das feridas mais profundas deixada pela infância é a sensação que a criança tem de não ter sido amada, de não ter sido acolhida pelos pais ou pelos amigos da escola. Como as crianças começam a formar sua identidade a partir da maneira como elas são tratadas, elas podem se convencer de que não merecem afeto e passam a não se valorizar. E como já diz o provérbio, para sermos amados, primeiro precisamos nos amar. Quando você foi rejeitado na infância, pode sentir esses sintomas. Se sente excluído de tudo e de todos, morre de medo de ser abandonado, odeia ficar sozinho, dependente emocionalmente, fica ameaçando ir embora, atrai pessoas indisponíveis. A humilhação. Ninguém gosta de ser criticado, mas a forma como as críticas são feitas muda tudo. As crianças querem que os pais amem e que as sintam orgulhosas dela. Por isso, nada mais destrutivo do que chamar seu filho de estúpido, de burro, de fraco ou qualquer um termo depreciativo. Quando nossos filhos cometem um erro, sentar, conversar, tentar corrigir é necessário. Muitas vezes com firmeza, mas dizer coisas para humilhar a criança vai transformá-las em adultos dependentes ou um adulto que precisa humilhar as pessoas para se sentir bem. Falta de confiança. Nós acostumamos fazer promessas aos nossos filhos, muitas vezes sem nos dar conta de quanto isso é sério para as crianças. Promessas não cumpridas geram um sentimento de desconfiança permanente, que vai ser levado para outros relacionamentos, até mesmo para os amorosos. Além disso, crianças que não conseguem confiar nos pais podem se transformar em adultos controladores. Como nem tudo na vida pode ser controlado, a pessoa pode se sentir nervosa, irritada em situações do dia a dia que poderiam ser facilmente resolvidas.
injustiça. Quando alguém comete uma injustiça com a gente, os sentimentos de impotência, raiva e indignação são quase inevitáveis. As crianças sentem isso principalmente quando os pais são autoritários e frios e exigem mais do que a criança consegue dar naquele momento. Isso pode criar um sentimento de impotência e inutilidade que vai permanecer por toda a vida. Além disso, a criança pode se tornar um adulto perfeccionista ao extremo e autoritário. Um bônus aí, outras situações que também merecem atenção. Desvalorizar a criança com frequência, não dar elogios, né? A criança ser muito criticada, cobrada na escola, nas tarefas domésticas, não ter carinho e afeto dos pais ou responsáveis, ter suas necessidades físicas e emocionais negadas, como a proibição de uma roupa, de sair, de brincar, ser proibida de chegar perto de outras pessoas, até de um pai ou da mãe, já que se forem separados. Sofrer bullying na escola, passar por preconceitos. E se você, como pai, o professor, cuidador, responsável, passou por uma situação como essa, procure ajuda profissional para não reproduzir esses comportamentos inassertivos com nossas crianças e acabar machucando elas tanto quanto você foi machucado. Ficamos por aqui, até o próximo vídeo. Tchau!